a falta de oposição ao governo e eu começo por te perguntar, ora, eu até queria dizer assim, vamos lá ver, que eu gosto muito de ouvir o nosso primeiro a falar. Portanto, o povo deu a maioria a este primeiro-ministro, certo? Portanto, Correto. achas que o povo, dando-lhe a maioria, não queria que houvesse oposição, ou é o contrário? Ora bem, pronto, antes de mais uma vez agradecer o convite e a honra de estar aqui convosco. O povo decidiu como entendeu e deve ser respeitado por isso, pá, por tratar, e mais ainda quando se trata daquela pequena minoria que ainda se dá o trabalho de ir votar. Não é? Mas esta foi uma maioria absoluta com uma história muito particular, porque resultou do medo criado, em parte do medo criado em torno da possibilidade de termos um PSD a governar com a unipessoal do André Ventura, ao mesmo tempo que aconteceu um esvaziamento da esquerda que o António Costa conseguiu com relativa facilidade, e conseguiu com relativa facilidade, estamos a falar de alguém que controla uma máquina de propaganda incomparável a qualquer outra. Reparem bem que quando se tentou fazer um acordo no pós-geringonça, portanto, a geringonça é 2015-2019, em 2019 uma nova eleição, quando se tentou fazer um acordo, ou seja, o PCP e o Bloco, e mais o Bloco até, deram a entender que, que gostariam ou que poderiam ir para o governo. O PS, obviamente, boicotou essa intenção, fez um bocado de vista grossa daquilo que eram os cadernos de encargos dos partidos, e ao segundo, o Orçamento de Estado, eu penso que o primeiro foi muito em cima das eleições e o Bloco ainda votou esse favoravelmente ou absteve-se, mas a seguir o Bloco já chumbou o Orçamento de Estado, já o PCP, que é mais institucionalista, digamos, ainda tentou resistir, e isso, a meu ver, foi um erro grave. Consumado que ficou este divórcio, as duas narrativas entraram em choque, e a narrativa do PS, que foi a que saiu vencedora, eu resumiria assim: Bloco e PCP são irresponsáveis porque eu tinha aqui um orçamento de Estado muito à esquerda, mais à esquerda do que o Vasco Gonçalves alguma vez conseguiu fazer, e eles não quiseram. Agora a culpa é vossa e bem o Ventura, portanto tenham medo. Isto funcionou para os dois Funcionou. lados. Isto funcionou, primeiro funcionou naquele eleitorado flutuante ao centro que, que não quis votar no PSD, não sei se por o candidato ser Rui Rio, não sei se também pelo medo da possibilidade de ter André Ventura no governo, e nós sabemos que esta ideia de ter um partido de extrema-direita no governo tem um peso histórico em Portugal, que principalmente naquele eleitorado, sendo que é um eleitorado mais envelhecido, tem um impacto forte neste eleitorado. E lá está, a esquerda acabou por ser neutralizada da mesma maneira, porque no fundo aquilo que aconteceu foi: votem em nós aqui PS, porque nós somos o último dique de resistência ao regresso do grande fascismo aqui a Portugal. E pronto, a esquerda aqui, a meu ver, ficou imediatamente bloqueada. A seguir, o PCP, um bocadinho mais à frente, acabou por se meter nesta aventura, desta narrativa que é discutível, mas que internamente o prejudicou muito, que tem a ver com a invasão da Ucrânia, já lá iremos mais à frente. Mas isso Um, foi depois. isso foi depois, mas que acabou por prejudicar, acaba por prejudicar hoje a possibilidade de haver Ah, uma sim, hoje. oposição à esquerda também. Pronto, em relação ao Bloco, o Bloco tinha o problema da liderança da Catarina Martins, estava muito desgastada, estava muito ligada à questão da geringonça. O partido está a passar uma fase em que está demasiadamente refém de alguns temas que não são os temas da esquerda tradicional e que eram os temas dos primórdios do Bloco. Lá está a educação, a saúde, a habitação, o pão. Mas apesar de tudo, a Catarina Martins teve algumas virtudes no sentido de conseguir suceder ao Louçã. Houve aquela fase na transição com o João Semedo, mas o João Semedo acabou por sair muito cedo, e ela acabou por conseguir não só suceder, como ter bons resultados eleitorais, em especial nas legislativas, até porque em termos autárquicos o Bloco não tem presença fora dos grandes centros urbanos. Mas agora estamos a entrar numa nova fase. Em princípio, será Mariana Mortágua a escolhida, não sabemos ainda se será ou não. Pelo Eu amor de Deus, penso a que, sério. em princípio, assim, eu não vejo ninguém. Assim,
se pensarmos bem, quem é que são as pessoas que podiam suceder à Catarina Martins? Teríamos eventualmente estava a falhar o nome da eurodeputada, a Marisa Matias, que até é um perfil dos mais moderados dentro do Bloco. Não me parece que ela regresse, muito menos para fazer oposição à Mariana Mortágua, à sua camarada Mariana Mortágua. José Soeiro, Pedro Soares, não acredito que haja oposição, até porque a Mariana Mortágua, se pensarmos bem, independentemente daquilo que achamos que é o pensamento político dela, estamos a falar de uma Qual pessoa que pensamento? é. Sim, estamos a falar de uma pessoa que, em termos de uma pessoa de perfil combativo, é uma pessoa que é uma tribuna eloquente, é alguém que tem trabalho feito no Parlamento e trabalho que, por vezes, é elogiado da esquerda à direita. Estou a lembrar-me agora das comissões de inquérito onde ela fez boas prestações. Isso, claro, tem um impacto no público. As pessoas gostam dessas intervenções, gostam, sobretudo, de ver o deputado que ataca o grande banqueiro ou o grande CEO da grande EDP. Isso tem um impacto, naturalmente, e eu acho que ela poderá capitalizar por aí. Mas mesmo assim, lá está, não é uma força de oposição a António Costa, porque é um bloco que está em transformação, não sabe o que é que virá a seguir, não se sabe até se Mariana Mortágua até não radicalizará mais o partido e encostará ainda mais à esquerda, e isso beneficia Costa, porque da mesma maneira que temos um eleitorado flutuante ao centro, existe um eleitorado mais pequeno que flutua à esquerda e à direita, e esse eleitorado que flutua à esquerda pode votar Bloco, pode votar PS, provavelmente não se reverá num Bloco tão à esquerda e acabará por cair para o lado do PS. E no fundo a esquerda, estamos aqui, quer dizer, a esquerda neste momento, a esquerda nunca foi uma opção, a esquerda do PS nunca foi uma opção governativa, porque nunca teve força e expressão para isso. Mas neste momento está mais apagada, o PCP muito fruto da geringonça e agora da guerra da Ucrânia, o Bloco de Esquerda fruto da geringonça também e desta fase de transição e deste parecer que estão um bocadinho perdidos em termos de causas muito ligadas a essas causas fraturantes e claro, isto à esquerda está dado a António Costa. Agora, virando aqui um bocadinho à direita, É isso que estamos todos à espera, que está a ver como é lá chegavas. virando aqui à direita, e vou recorrer aqui a declarações feitas no 4º episódio desta Central de Cobranças, quando aqui o meu camarada Gonçalo teve uma atitude que me pareceu muito sensata, que foi pedir desculpa aos leitores por um artigo seu em que levou a eleição de Carlos Moedas a grande acontecimento do ano. E ele arrependeu-se, pelo que eu percebi, acho que ouvi bem, e sugeriu inclusive uma espécie de movimento, corrijo-me se tiver a dizer asneira, lesados pelas expectativas relativamente a Carlos Moedas. Isso mesmo. E pelo que percebi, teve a ver aquele episódio muito engraçado dos comentários sobre homens brancos na decoração daquele edifício de 1865. É giro ver como estas questões, o wokeismo, ultrapassa as fronteiras ideológicas. Mas adiante. Vejam bem o estado do PSD, o putativo sucessor de Luís Montenegro, que já de si é aquela personagem dos escritórios de advogados, que tem ajustes diretos do Banco de Fomento, tem ajustes diretos nas autarquias do PSD, algumas até estão metidas assim em alguns esquemas estranhos. Uma ação, cara, senhor uma agora, e é um grande maçom, não é? Foi o homem que ficou célebre por uma grande frase que foi: a vida dos portugueses não está melhor, mas a vida do país está muito melhor. Se não era assim, era ao contrário, mas a ideia era esta. Portanto, reparem bem, nós temos Luís Montenegro, que é esta personagem, que apesar de tudo, destes casos, destes casinhos, não consegue capitalizar. Está em campanha, vejam bem, eu não sei se nas vossas terras isso se verifica, na do Gonçalo não, porque o Gonçalo está na Alemanha, mas na minha terra há um cartaz do Montenegro que é constantemente alterado já há um ano, quer dizer, isto é para 2026. Nunca ninguém começou uma campanha eleitoral tão cedo como Luís Montenegro. E a alternativa a Luís Montenegro, o tal putativo sucessor, é este Carlos Moedas dos senhores brancos no teto do edifício de 1865. Quer dizer, eu compreendo o Gonçalo, mas eu nunca tive grandes ilusões com Carlos Moedas, desde o tempo em que foi manchete aquele empreendedor do GES, José Manuel Espírito Santo, que faleceu estes dias, pésamos à família, que preferiu aquela célebre frase: eu punha já o Moedas a funcionar. No fundo, meus amigos, eu sei que esta expressão vai colher aqui. O Carlos Moedas é o establishment, é um homem que esteve na Goldman Sachs, foi secretário de Estado. Para dar um bocado de contexto, João, temos que comparar o Moedas com o seu antecessor. Portanto, eu quando fiquei muito contente de ver o Moedas ganhar, foi porque a vitória do Moedas retirou da Câmara o Medina, não é?
E pronto, entretanto, ainda estou aberto para criar esse grupo, promoveu esse grupo Medina, a ministra nacional. Exatamente, promoveu Medina Pois é. número 2, ministro mais poderoso de Costa, mas assim compreendo, se calhar, olha, não estava tão bem contextualizado, mas compreendo, já consigo compreender melhor o teu entusiasmo há um ano. Em todo caso, isso não muda o que eu estava a dizer, ou seja, o Carlos Moedas é este homem que foi para a Goldman Sachs, depois foi secretário de Estado da implementação do programa da Troika, uma espécie de Gouveia e Melo do FMI, esteve na Comissão Europeia, quer dizer, eu não sei o que é que vocês esperavam dele, eu confesso que não esperava grande coisa. O Montenegro, que já aqui falei, é uma espécie de Passos Coelho da Wish, que é um barco à deriva enorme que anda ali, levou 2 abadas do Rio, ou seja, imaginem bem como é que alguém perdeu 2 vezes com o Rio. Atenção. Mas ele lutou e conseguiu. Podia ter pousado as botas, mas lá conseguiu chegar ao poder Nelson Caetano. E agora, para a diversão de todos nós, temos o André Ventura a fazer gato de sapato com ele. Numa situação normal, e eu já tinha dito isto antes, estes casos, casinhos, corrupçõezinhas que têm marcado o primeiro ano da maioria absoluta, o PSD já devia surgir nas sondagens com uma vantagem confortável e essa vantagem não existe. Bem sei que as sondagens valem o que valem, mas valem alguma coisa e pelo menos permitem-nos fazer aqui alguns comentários. Aqui há dias saiu uma sondagem que deu um empate técnico entre o PS, com 32, ainda assim à frente, e o PSD com 31. Mas agora reparem nestes números. 53% dos inquiridos consideram o governo mau ou muito mau. 53%. 58% consideram que a sua resposta resulta da cessão de casos no governo. O 85% considera que o governo tem um problema de coordenação política. E ainda assim, 70% dos inquiridos entendem que o governo deve levar a legislatura até ao fim. Isto é fabuloso. Reparem bem que mais de metade dos inquiridos acha que o governo é mau ou muito mau, mas 70%, ou seja, a maioria acha que é mau ou muito mau, a esmagadora maioria acha que o governo deve ir até ao fim. Isso é síndrome de Estocolmo. Isso é síndrome de Estocolmo. E agora eu pergunto, será que a ausência de uma alternativa credível se relaciona com estes resultados? Em princípio relaciona. Pois. Zé Carlos, ias dizer alguma coisa? Não, estou a dizer pois. Foi só um pois. Portanto, se o dito centro flutuante que eu falava há bocado, que tanto vota PS como vota PSD, acreditasse que o PSD podia ser essa alternativa, é legítimo acreditar que estes números, destes e de outras sondagens, seriam diferentes. E eu vejo algumas razões para isto. Uma delas tem a ver com as opções económicas do governo. O que é que o PSD, este PSD, faria de diferente em termos de opções económicas quando comparado com aquilo que tem sido as opções do PS? As grandes opções. Seria mais flexível que o déficit? Aumentava a dívida pública? Que impostos é que ia abolir ou reduzir? Libertava verbas para compensar os professores? Reverteria o aumento do salário mínimo? Eu acho que temos todas as respostas a estas perguntas, certo? Eu acho que era um não. Mas acima de tudo, ninguém sabe quais é que são as propostas do PSD para o país. E isto ainda é mais grave. E depois temos a questão das lideranças, já falei aqui do Luís Montenegro, o Carlos Moedas, não sei, quer dizer, depois de outros episódios, não só deste, mas este episódio completamente woke, foi assim uma coisa que me deixou ainda mais surpreso. E depois quem é que temos mais? Temos o Miguel Poiás Maduro, que é um tipo muito intelectual, só que o povo português, como vocês sabem, prefere artistas, por isso é que o Costa não é primeiro-ministro já há tanto tempo. Temos um Jorge Moreira da Silva, que é um tipo até que me parece um tipo decente e parece uma alternativa real, mas não tem apoio interno, isso ficou claro nas últimas eleições. E quem é que sobra? Sobra pouca gente. E sobra pouca gente porque o PSD está afastado de poder há tempo demais e isso tem impacto na capacidade de recrutar quadros competentes. De maneira que fica refém da Business School de Castelo de Vide, que andam a fazer lá aquela universidade de verão super gira, bebem uns copos e ouvem o Marcos Mendes. E talvez por isso, não sei se vocês têm reparado, têm estado atentos às notícias, talvez por isso sintam um cheirinho no ar a Passos Coelho. Pois. Não, mas ele ia se virar para presidente, não é? Sim, mas não sei, logo veremos. O Passos Coelho pode ter muitos defeitos, mas tem a qualidade de saber estar quieto e calado à espera da vez dele. Depois desta explanação toda, conclusão, tu prevês que o Costa ainda vai ficar mais uns tempos à vontade, ele pode fazer as asneiras e podem ter os casos e os casinhos, não há hipótese, não há eu não acredito.
Eu não acredito na teoria do Costa estar à espera do lugar na Europa. O lugar da Europa, se está garantido agora, daqui a um ano, daqui a 10. Não acredito que o Costa vai deixar o governo a meio. O Costa quer ficar na história e não quer ficar na história por ser o Durão Barroso do PS. Não me parece que vá sair. Mas estamos condenados a ter Costa. Porque não temos oposição. Estamos condenados a ter o Costa até ao final da legislatura e podemos estar condenados a ter a seguir, não sei se Medina, não sei se Ana Catarina Mendes, talvez um Pedro Nuno Santos que foi agora para o exílio limpar as espingardas. Ainda por cima eu penso que o Pedro Nuno Santos seria perfeito para uma reedição da Geringonça. E isso agradaria a muito eleitorado à esquerda que não vota especificamente com o partido. Desculpa interromper-te, mas sobre o que estavas a dizer, não achas que eu não vejo o Costa com grandes bloqueios éticos em aceitar um convite e mandar-se a meio? Eu não sei se esse convite já apareceu. Eu, por exemplo, quando vi há uns tempos o Costa em Kiev a fazer sabe-se lá o quê, qual é o interesse de ter um primeiro-ministro português, seja qual for, num cenário de guerra, se quisermos dizer assim. Eu tenho muito interesse de vê-lo num cenário de guerra. Pois, mas qual é o interesse dele em ir para lá? Qual é o interesse dele em aparecer em todos os eventos europeus que se façam? Ele tenta lá estar. Eu não sei se ele não está a trabalhar para isso. Eu não sei se o convite já chegou. Pode ser esse não problema. Está. Eu acredito que ele esteja a trabalhar para isso e essa presença, essa omnipresença do Costa acaba por ser o reflexo disso mesmo. A questão, eu tenho 99% de certeza que ele acabará num cargo europeu e ele está a trabalhar nesse sentido agora. Eu não acredito que ele vai deixar a legislatura a meio, a menos que isto corra muito mal. Vocês lembrem-se que há aqui um fator muito importante. O PRR é uma injeção estratosférica de dinheiro. E por isso é que também vemos agora também alguma animação mais à direita, principalmente no PSD, porque toda a gente quer poder beneficiar desse pequeno pote, não é? Eu acho que o Costa não vai sair enquanto não executar o PRR. O Costa quer deixar mais marca e o Costa tinha algum trabalho para apresentar até à pandemia. Entretanto, a pandemia foi suspensa com a guerra e ele acredita que ainda vai governar num tempo pós-guerra em que lhe vai permitir eventualmente lançar alguma política, alguma obra, alguma coisa mais que engrandeça os anos de governação dele, okay. Pelo menos a imagem daquilo que é o que pensa a esquerda e os